Boa noite, amados. Paz do Rei Jesus a todos, paz de Cristo. Quero, em nome de Jesus, poder nessa noite mais uma vez, poder compartilhar algo do nosso Pai ao seu coração, diretamente ao seu coração, o alimento, o pão vivo que veio do céu, a presença do Espírito Santo, para que venha contribuir para a nossa jornada. Muito obrigado a todos que se dispuserem a reservar um tempo que com certeza tem como finalidade e objetivo contribuir, cooperar para o nosso bem e para aquilo que Deus deseja realizar em nossas vidas. Eu quero, antes de tudo, fazer a oração para que Deus prepare esse ambiente, para que Deus nos visite com sua bondade, nos visite com a sua glória, e que tudo que seja feito seja para que o nome dele seja exaltado. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, nós queremos colocar nossa vida, Deus, à tua disposição. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, te louvar, te engrandecer, toda a reverência a ti, meu Pai, todo louvor a ti. Estamos aqui diante desse encontro que foi marcado pelo Senhor. Deus, tu já sabia deste momento, tu já sabia deste lugar. Venha ao nosso encontro, Deus, em nome de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, e venha, meu Pai, Deus, inserir em nós, Deus, a tua dádiva, o teu amor, meu Pai, que nesse momento nós possamos nos assentar na tua mesa, que possamos, meu Pai, desfrutar do teu alimento, que nos dá força, meu Pai, que venha, Deus, nos tornar cada vez mais capazes em ti, Senhor, Deus, de continuar, Deus, a nossa caminhada, buscando o nosso alvo, buscando o nosso destino. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a tua bênção, que o Senhor esteja, Senhor, visitando cada lar, que o Senhor esteja visitando cada coração, meu Pai. Deus, que o Senhor esteja visitando cada mente, cada ser, em nome de Jesus, Pai. E tudo, Senhor, venha se cumprir nessa noite. Os teus planos, o teu propósito, Deus, venha, Deus, se tornar real em cada vida, em nome de Jesus. Ministra, Pai, em cada coração, ministra em cada vida, em cada mente, Deus, e que acima de tudo seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra que está nas Escrituras Sagradas, no segundo livro de Reis. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, à sua disposição, abra comigo a Bíblia Sagrada e vamos poder perceber e entender aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas nessa noite. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Aleluias. Verso 15, se você puder ir até ali, podemos juntos fazer a leitura, onde a palavra nos diz, glória a Deus, na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte, e disse: ai, meu senhor, o que faremos agora? E exclamou o seu servo. Queridos, o tema dessa mensagem, o tema da mensagem dessa noite é: sempre há uma saída. Do verbo presente, não é
sempre houve, ou sempre haverá, mas sempre há uma saída. E é isso que eu quero desenvolver nesses minutos que Deus me oportuniza. É com você aquilo que Deus ministrou no meu coração. Aleluia. Queridos, a nossa vida, a nossa jornada, desde que nós existimos até o dia que nós vamos encerrar nossa história aqui nessa terra, para morarmos com Deus, nós podemos observar que a nossa vida ela é formada de ciclos, ela é formada de momentos, épocas, ela é feita de situações, sejam elas boas, mas também ruins. Haverão dias bons, haverão dias maus. Haverão tempos difíceis e tempos bons. É a Bíblia que nos ensina e nós também podemos entender isso ao longo, no dia a dia, no cotidiano em que nós vivemos. Aleluias, isso é muito claro. Não é porque muitas vezes nós servimos a Deus, não é porque muitas vezes nós temos fé, que nós teremos apenas ciclos favoráveis, que nós teremos apenas épocas favoráveis, dias bons. Nem sempre se dá dessa forma. Então a Bíblia já nos pré-anuncia, Jesus já pré-nos anuncia que passaremos, sim, por momentos de aperto, de aflições, momentos contrários, momentos de revés. Agora, o que nós temos que entender é que justamente nesses momentos há possibilidades totais e plenas de vencer esses momentos. Deus nunca nos prometeu somente dias bons, épocas e ciclos bons. Deus fala do fogo da fornalha ardente, da cova de leões. Deus fala do vale da sombra da morte. Deus fala de deserto. Deus fala de vento. Deus fala de tormenta. São situações corriqueiras que todo ser humano que vive, que respira, pode passar. Agora, o que nós precisamos entender é que, mediante a esse cenário, nós nunca fomos ensinados e preparados para essas diferenças, para essas oscilações. Nós fomos educados e preparados para viver apenas momentos bons, dias bons, ciclos e épocas favoráveis. Nós nunca fomos treinados e educados ou preparados para o dia mau, para o dia da adversidade. Épocas difíceis, dias da vaca magra. Nós, humanos, nós fomos preparados de uma forma muito errada e orientados para os momentos bons. E talvez por isso nós temos muita dificuldade em como proceder justamente nesses momentos. Como deve agir um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que declara a sua fé a Cristo, como se comportar, como reagir nesses momentos. O que fazer para não ser sucumbido pelos fatos de dificuldades, pelos momentos de dificuldades. Glória a Deus. E em virtude desse dado factual,
Nós precisamos criar em nós, nós precisamos aprimorar em nós uma estrutura capaz, que nos torne capaz de suportar e enfrentar essas situações. Aleluias. Nós temos que, mediante esse cenário, remover de dentro de nós, por outro lado, situações que nos impedem de enxergar e poder ver que sempre haverá uma saída, que sempre há uma saída, ou que o Senhor sempre nos mostra a saída. Precisamos, aleluias, em nome de Jesus, em muitas circunstâncias da nossa vida, encontrar a porta da saída, no momento do desespero, de uma forma automática, de uma forma voluntária, um ímpeto. No momento do cerco fechado, a primeira atitude é achar uma saída, uma porta, que nos leva acesso a um lugar seguro. Então nós precisamos remover situações que nos cegam e não nos permite ver que sempre há uma saída. Deus sempre tem uma saída, independente da gravidade, da intensidade, do fato, números do problema. Por maior que seja o momento que nós passamos, a Bíblia me mostra, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia me ensina que sempre há uma saída. Deus sempre nos mostrará uma saída. Aleluias. Lembro de uma lembrança muito triste em relação aos meninos do Ninho do Urubu, os meninos que treinavam na base do Flamengo, e que quando o incêndio tomou conta daquele ambiente que eles viviam, que estavam dormindo, daquele container, relatos foram ditos que a maioria estava procurando uma saída para sair daquela nuvem de fumaça e buscar a sua sobrevivência. E alguns, infelizmente, fatalmente morreram por não achar uma saída, por não ver essa saída, não encontrar a saída, e acabaram falecendo diante daquela situação. Então, nesses momentos de desespero, nós somos levados a enxergar, buscar a saída. Que talvez eu, você, a nossa força humana, a nossa capacidade humana, talvez a ciência, a medicina, não possa nos mostrar, não tenha essa indicação da saída, mas Deus sempre nos mostrará uma saída, mesmo porque Deus não nos criou para depois nos jogar aí a sorte das situações. Deus não é um pai irresponsável, Deus é amor. Então ele não criou seus filhos para jogar aí, ao léu, a sorte das situações. Ele nos criou, sim, ele nos permite passar em certas situações, porque isso vão convergir para o nosso crescimento, mas sempre ele cria a saída e nos mostra a saída. Esse é o nosso Deus, que mesmo que a nossa limitação e a nossa incapacidade humana de enxergar a saída e de ver a saída, ele cria uma saída onde não há uma saída, e ele não apenas cria, mas indica. Sabe aquela placa de segurança que é obrigatoriamente em todo estabelecimento de saída? Deus, ele é a placa de saída. Ele é a placa obrigatória na vida de todo cristão, que nos indica onde há a saída. Aleluias. E falando um pouquinho do texto bíblico, aleluias, Deus está aqui falando, nos mostrando mais uma passagem onde o seu povo estava cercado. A Bíblia diz que Ben-Hadad, o rei da Síria, já estava engasgado com Eliseu.
algumas coisas políticas, guerras, e por tudo aquilo que Deus havia feito através de Eliseu, livramentos, enfim, Ben-Hadad resolveu se vingar de Eliseu. E a Bíblia diz que ele montou uma emboscada durante a madrugada, cercou o local onde Eliseu estava, justamente para tirar a vida de Eliseu. E o texto que nós lemos no verso 15, o moço de Eliseu, Geazi, mais uma vez Geazi já tinha falhado em outra oportunidade, que o seu cajado havia falhado lá no episódio do filho da viúva que havia falecido. Mais uma vez estamos aqui para aprender com os erros de Geazi. Então a Bíblia diz que ao amanhecer, Geazi abre a porta, o homem de Deus, Geazi, né? Se referindo a Geazi, acordou bem cedo, e quando ele abre a porta, quando ele vai sair de casa, o que ele enxerga? Soldados, carros, cavalos e carros de guerra por toda parte, e de uma forma inesperada. Ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos agora? É muito compreensível a expressão de Geazi, porque ele estava cercado. Possivelmente entender esse desespero, essa expressão de desespero, de lamento. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Porque o que os olhos de Geazi estavam vendo era apenas soldados, cavalos, carros de guerra. Ele só estava vendo um cerco. Ele não enxergava mais nada, a não ser soldados inimigos, cavalos e carros de guerra cercando ele e a vida do seu senhor, Eliseu. E quando os olhos de Geazi enxergou um cerco, ele enxergou números, ele enxergou homens muito bem armados, ele não enxergou apenas o perigo, ele enxergou apenas estatística, ele enxergou apenas o natural. É muito comum vir de dentro de nós essa exclamação: ai, meu Senhor, o que faremos? Em outras palavras, não temos saída. Em outras palavras, estamos pegos, vamos morrer, vamos perecer, o que será de nós? Então, existem momentos na nossa vida, amados, existem situações na nossa vida que nós olhamos ao nosso redor e a única coisa que nós enxergamos é que nós estamos cercados. O cerco havia se fechado para Geazi e Eliseu. E de uma forma inesperada, não veio com aviso prévio, foi ao amanhecer. Sabe, de repente, durante a madrugada fizeram uma vigília, oraram, abençoaram o dia que ia amanhecer, colocaram Deus à frente de tudo, dos seus afazeres, suas responsabilidades, e ao amanhecer, o amanhecer daquela madrugada de oração, de vigília, o que eles se deparam? Cercados. Totalmente cercados pelo exército sírio, comandado pelo rei Ben-Hadad. E de uma forma muito compreensiva, veio a expressão: ai, meu Senhor, lamento, desespero, ai, meu Senhor, o que faremos? O que será de nós? Essa situação que Geazi viveu na pele, quantos de nós nunca passou por esse momento? Seja uma enfermidade, um problema familiar no filho, casamento, finanças, vida profissional, emoções, ministério. Quem de nós nunca viveu um amanhecer desse? Que ao sair de casa, muitas vezes nos perguntamos o que fazer, para onde eu vou? Ah, meu Senhor, o que faremos?
Quem de nós não passou manhãs assim, sair de casa, mas sem saber para onde ir, o que fazer, encurralados, cercados? Quem de nós não passou noite dizendo, Senhor, amanhã, ao amanhecer, preciso de um milagre, que o Senhor nos dê uma direção, e ao amanhecer, ao abrir a porta, o que será de nós? Ai, meu Senhor, o que será de nós? O que faremos agora? Exclamou o servo Geazi. Queridos, é justamente nesse momento, é justamente nesse cenário que nós não vislumbramos a saída. É no momento das incertezas, é no momento que nós estamos cercados, é no momento que os nossos olhos naturais só enxergam números, só enxergam o problema, a dificuldade. É nesse momento que a nossa mente está concentrada no tamanho do problema, no tamanho do cerco, que nós cegamos para a saída, para aquilo que nos resta, para o apontamento de Deus, para aquela placa luminosa, porque ela tem que ser luminosa, porque no problema de falta de luz, ela tem uma bateria própria que vai trazer luminosidade para que, onde quer que estejamos, independente da situação, possamos enxergar o apontamento de que ali há uma saída. Esse é a glória do Senhor, é a presença do Deus vivo, é a palavra de Deus que nos aponta que sempre há uma saída, independente das circunstâncias. Mas por que nem sempre eu consigo enxergar essa saída que Deus preparou para mim? Por quê? Porque os meus olhos estão concentrados nos soldados que estão me cercando, nos números que estão me cercando. Porque os meus olhos estão atrelados no tamanho do problema. Porque ainda o meu coração está conectado com a intensidade da dificuldade. Aleluias. Então, o nosso desafio é nesse momento, como a de Geazi, poder enxergar por detrás do problema. Poder enxergar o que há por detrás dos soldados, dos carros, dos cavalos. O que há por detrás da emboscada, desse cerco. Tentar vislumbrar o que há no horizonte. Aleluias. E aí, o desespero, ele é compreensivo. Ai, meu Senhor, o que faremos? A Bíblia continua dizendo, glória a Deus, no verso 16, que Eliseu, muito tranquilo, Eliseu muito sereno, muito certo de si e muito certo de Deus, dizendo, não tenha medo. Como se tivessem dois homens tomando café na sua mesa, na mesa da cozinha, tomando café ao amanhecer, para se preparar para ir para o trabalho. Uma conversa de dois amigos, do discípulo, discipulador, uma conversa de dois, não, pela expressão de Eliseu, não se imagina o cenário que estava lá fora. A confiança, a certeza, a convicção das palavras, o tom, as notas que saem do pulmão e da boca de Eliseu, contrasta o ambiente que estava lá fora. Geazi fecha a porta, ao se deparar com aquele ambiente, volta ao seu senhor, dizendo, meu Senhor, aí fora está cheio de soldados, tem carro para todo lado, tem cavalo para todo lado, o que nós faremos? E aí a reação do profeta Eliseu
Parece que ele está em outro ambiente. Parece que quando ele fecha a porta, ele está em outro ambiente dizendo com toda fé, com toda calma, com toda serenidade, como de repente uma pessoa que estava acabando de acordar. Não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então, essa expressão, esse esboço de Eliseu contrasta a agonia de Geazi, o desespero de Geazi, contrasta o panorama que havia lá fora. Mas por que isso é possível? Por que é possível ter paz no meio da guerra? Por que é possível declarar palavras de fé mediante ao cenário de guerra? Por que é possível manter a tranquilidade, a nossa confiança, a nossa paz, mediante os cenários adversos? E essa paz não era apenas para ele, essa confiança, essa demonstração de fé não era apenas para Eliseu. Ele tinha para ele e estava tentando repartir com Geazi. Aquilo que ele estava vivendo dentro dele, a paz, a estrutura interna de Eliseu, não era apenas para ele estava tentando estender isso ao seu servo. Ele estava tentando tirar o pânico de dentro de Geazi, embora a situação era urgentíssima, porque o inimigo estava na porta, praticamente. Havia um cerco real, algo real, palpável, visível. O inimigo estava ali próximo, pronto a atacar. E muitos fortíssimos, muito bem armados, muito bem preparados. E ele descreveu alguns momentos, mesmo que poucos momentos, ele conseguiu fazer uma descrição de como estava o ambiente. Muitos homens, muitos soldados, cavalos, carros de guerra. Foi o relatório que ele deu a Eliseu. Então Eliseu ele tem uma postura de fé diante do seu servo, dizendo: não tenha medo. E aí volta a comer mais um pedaço de pão e tomar mais um gole de café, proseando, como um discipulador estivesse ensinando o seu discípulo, dizendo: não tenha medo, pois do nosso lado, do meu, do seu, do nosso lado, há muito mais do que do lado deles. Glória a Deus. E aí, Eliseu orou, a Bíblia dizendo 17: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Aleluias. Queridos, o que eu tomo para a minha vida nesse momento, cada um faz uma leitura, né? Deus fala com cada um de uma forma. Talvez o que Deus fala comigo fala diferentemente com a sua vida, mas o que eu posso entender nesse cenário, nesse exato momento, é que aqui tem dois homens servindo ao mesmo Deus, professando a mesma fé, vivendo o mesmo cenário, passando pelas mesmas dificuldades, ou seja, os dois cercados, encurralados,
mas com duas visões diferentes, com duas declarações diferentes, com duas leituras diferentes. Mesmo ambiente, mesmo lugar, mesmo número de inimigos, mesmo Deus, porém a leitura, a visão de Eliseu foi uma e de Geazi outra. E talvez nesse momento que eu e você vivemos, não somente no momento do coronavírus, mas em relação a tudo aquilo que nos cerca, em relação a tudo aquilo que nos deixa, de primeiro modo, sem saída, qualquer situação que talvez você esteja vivendo. O que faz a grande diferença é o modo que nós enxergamos a situação. O que fará a diferença nesses dias é a leitura que nós fazemos do panorama. E eu quero te perguntar nessa noite qual é o grupo de pessoas que você se encaixa nessa noite. Daquele que está dizendo, ai meu Senhor, que tem um relatório muito pronto e sabe quantos soldados tem, quantos carros, quantos cavalos. Ou aquele que está dizendo, não tenha medo. Porque maior é aquele que está do nosso lado do que aquele que está do lado deles. Sabe por que foi possível fazer a leitura que Eliseu fez? Porque Eliseu entendeu que nesses momentos de aperto sempre há uma saída. Agora, mais do que saber que sempre há uma saída, porque só saber que há uma saída não vai nos levar a um lugar seguro. Não, eu sei que tem uma saída, está por aqui, e a pressão aumentando, e o tempo passando. Não, só saber não resolve. Nós precisamos saber, entender que Cristo é o caminho, Ele é a saída, Ele tem a palavra de vida eterna. Mas nós também temos que enxergar esse caminho, nós temos que enxergar a saída, assim como Eliseu não somente sabia que há uma saída, mas ele enxergava a saída. Por isso ele falou, muito maior é aquele que está conosco do que está com eles. Ele viu. Não era um chavão bíblico, não é apenas uma palavra, uma expressão evangélica. Não era uma palavra decorada que veio do coração de Eliseu, não, era algo que ele estava vendo. Era algo que ele sabia que ele estava vendo. E o resultado foi trazer esse alento, essa paz, essa confiança. Um viu uma coisa, um viu soldados, inimigos, carros de guerra, cavalos, e o outro vislumbrou. O que Eliseu viu foi sobre a colina, cheias de cavalo e carruagens de fogo. Então, eu tenho aqui dois cenários. De um lado, soldados, carros e cavalos. Do outro lado, cavalos e carruagens de fogo. E quando eu olho para esses dois cenários, o que eu vejo no cenário de Deus, do que eu vejo do meu lado, daquele que está do meu lado, produz confiança, produz dentro de mim fé, produz dentro de mim ousadia. Por isso que nós temos que enxergar nesses dias que sempre há uma saída. Deus tem uma saída. Nós temos que tentar nesses dias abrir os nossos olhos para fazer com que eles não apenas enxerguem o cenário de Geazi, mas que nós possamos enxergar o cenário de Eliseu. Que possamos entender que, por maior que seja o problema, quão reais são os números, nós temos que enxergar
a grandeza de Deus, o escape de Deus. Nós temos que enxergar o exército do Senhor. O Senhor dos exércitos, nós temos que enxergar os carros de fogo, nós temos que enxergar, buscar enxergar a saída, essa placa luminosa que nos indica uma saída. A diferença, amada, é a leitura que você faz nesses dias. Porque todos nós estamos no mesmo cenário, nós estamos no mesmo panorama, estamos debaixo do mesmo panorama. Agora, qual é a leitura que você faz ao abrir a sua porta? O que impediu de Geazi ver o que Eliseu estava vendo, que era tão real como o inimigo? Porque Deus é tão real como o inimigo. A saída que Deus tem para mim e para você é tão real como os números que estão aí a todo instante na mídia. As informações, Deus é tão real como as informações que nos são dadas, que nos são atualizadas a todo momento. Deus é tão real, o seu exército é tão real, a palavra de Deus é tão poderosa como as informações que chegam para mim e para você. Agora, o que faz a diferença nesse momento é que nós temos que enxergar esse outro cenário. Nós temos que enxergar quem é que está do nosso lado. Porque nós só enxergamos quem está contra nós. Quem está do outro lado. Nós só enxergamos o inimigo, os projetos do inimigo, os rumores do inimigo. Nós precisamos parar um pouquinho e enxergar quem está do nosso lado. Quem são que estão do nosso lado? Quais são que estão do nosso lado? Nós precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar essa saída. Para que o desespero que tomou conta de Geazi não tome conta da nossa vida. Mas tem uma coisa curiosa aqui também, que eu faço uma leitura, talvez eu esteja aqui ministrando e Deus esteja te levando para outra vertente, porque a palavra de Deus é assim, ela é rica em vertente. Mas eu quero compartilhar outra coisa que Deus falou comigo aqui em relação a esse texto. Uma coisa curiosa. Que quando Geazi vai para o profeta Eliseu dizendo: meu senhor, o que nós faremos? Ele tranquiliza o seu discípulo. Ele tenta transmitir a imagem que ele estava vendo, dizendo: olha, Geazi, muito mais são os que estão conosco. Muito mais são os nossos carros de fogo. Porque os carros que Eliseu estava vendo e que estão do nosso lado não são simples carros, são carros de fogo. Não são simples soldados, não são simples cavalos. Fazem parte do exército do Senhor. Mas o que Deus ministrou, quando essa notícia chega a Eliseu, além dele tentar fazer com que Geazi tomassem dessa coragem, dessa fé, foi algo curioso. Eliseu não foi para o quarto dele, não dobrou seu joelho, não levantou a sua mão dizendo: pai, nós estamos cercados, cheios de inimigos. Pai, destrói esses inimigos que estão aí fora. Senhor, meu Pai, meu Deus, Ben-Hadad está aí para tomar minha vida. Senhor, manda uma emboscada. Senhor, manda um livramento. Sabe qual foi a oração de Eliseu? Pai, abre os olhos do meu discípulo, que ele possa ver. A oração de Eliseu foi para que Geazi, vislumbrasse, enxergasse o mesmo que ele estava enxergando. A oração não foi para destruir o inimigo. A oração não foi para que Deus mandasse fogo sobre o inimigo, sobre o exército inimigo. A oração foi: pai, permita que ele enxergue o que eu estou enxergando. Permita que ele veja o que eu estou vendo. Amados, mais do que o grande livramento que Deus vai nos dar,
A oração nesses dias é para que todos possam ver quão maior são aqueles que estão do nosso lado, e isso muda a nossa vida, isso muda o nosso estado, isso remove de dentro de nós, de uma vez por toda a aflição, toda a angústia, todo o medo da doença, medo do desemprego, medo do caos, medo da estatística, dos números. Nós precisamos ver. A oração nesses dias é para que todos nós possamos ver quem está do nosso lado. Quem são os que estão do nosso lado, para que nós todos possamos vislumbrar esse panorama e poder dizer, como Eliseu, como Geazi, como todos, como João, como a Maria, como José, que todos nós possamos relatar, maior são os que estão do nosso lado. E não é um chavão bíblico, não é apenas uma expressão, mas que os nossos olhos verdadeiramente possam ver que maiores são aqueles que estão do nosso lado. Para cada dado que a ciência, a tecnologia, os números me trazem, Deus também tem dados. A Bíblia tem muitos dados. A cada evidência do inimigo, a Bíblia também me traz evidências. E as evidências, os números da Bíblia, as evidências da Bíblia são muito maiores. Ou seja, aquele que está do meu lado são muito maiores. Mas só saber não resolve. Apenas uma frase, Ctrl+C, Ctrl+V, não resolve. É algo que nós precisamos ver isso, ver. E por isso Eliseu orou, Pai. Ele não orou pelo inimigo, ele estava cercado. O inimigo estava cercando esses homens, mas a oração foi, Pai, abre o olho dele, ele precisa ver o que eu estou vendo. Ele precisa ver o que eu estou vendo, Pai. Uma colina repleta de soldados, de carros de fogo, e por isso eu entendo aquela serenidade de Eliseu, aquela fé, aquela paz, aquela segurança, porque ele estava vendo. Nós precisamos ver, não precisamos apenas saber, mas nós precisamos ver que sempre há uma saída, porque esse é o nosso Deus. Deus jamais vai nos permitir ou fazer com que nós permanecemos encurralados. Deus não nos entregou a nossa própria sorte. Deus sabe da nossa incapacidade. Deus sabe que de nós mesmos nós não temos essa capacidade de criar situações, de criar alternativas, de criar uma saída. Mas Deus é tão tremendo que para tudo ele tem um escape, para tudo ele tem uma saída. E ele mostra a saída. Agora, o grande desafio nesses dias é que em você, nós temos que enxergar essa saída. Que os nossos olhos, nós temos que enxergar quem estão do nosso lado, realmente. Em nome de Jesus. Eu quero ler um texto bíblico, nós já estamos no final. Eu quero ler com você para somar com o ensinamento dessa noite, para fortalecer ainda mais a nossa pregação, que está em segunda carta à Igreja de Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Segunda carta da igreja, do apóstolo à igreja de Coríntios 5, verso 7, a Bíblia diz: porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou para caminhar com Ele, foi para que nós andemos, para que nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Então, o grande engano desses dias é nós acharmos que nós estamos só e que não há uma saída. Esse é o grande engano.
Por que engano? Porque os nossos olhos só veem os soldados inimigos, os números dos inimigos, os carros, os cavalos dos inimigos. Esse é um grande engano desses dias, achar que nós estamos sozinhos, que nós estamos encurralados, que não há uma saída. Mas quem tem uma vida com Deus, sempre há uma saída. Porque o chamado de Deus, o chamamento de Deus, não foi para que nós andássemos segundo aquilo que nós vemos, mas segundo a nossa fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê, convicção do que não se vê. Isso é fé. Glória a Deus, isso é certeza. Então, não ande, não viva, não se baseie por aquilo que você está vendo. Porque aquilo que nós vemos é momentâneo, é passageiro. Agora, aquilo que vem de Deus, isso é permanente, isso é imutável. Que a minha oração, que a tua oração nesses dias sejam, Deus, que o Senhor abra os meus olhos, que eu possa enxergar as coisas como elas realmente são. Porque o diabo é o pai da mentira. Há muita mentira em tudo aquilo que vemos, ouvimos. Há muita mentira no meio dos fatos. Há muito sensacionalismo, há muito toque de terror, uma pitada de terror. E por isso lá vem Deus de novo, usando a sua palavra, dessa vez usando Eliseu para com Geazi, dizendo de uma forma inicial: não tenha medo. O primeiro sentimento que se estabelece dentro de nós quando nós estamos cercados é o medo, e o medo ele cega. E quando o medo se apodera do coração de um homem e de uma mulher, ele tem a capacidade de nos cegar. E essa com certeza é uma investida maligna do inimigo. Enquanto Geazi estava tomado pelo medo, ele não conseguiu enxergar quem estava do lado dele. Ele só enxergava uma coisa: o inimigo, os números, os fatos, os soldados. Ele só enxergava esse cenário. Ele só tinha na mente dele, na visão dele, esse panorama, porque ele estava tomado pelo medo. E a palavra de Eliseu, através de Deus, foi: não temas. É possível não temer nesse momento? É possível. Quando nós enxergamos quem está do nosso lado. Eu moro em apartamento. Tem momentos que eu fico sozinho com meu filho. E tem momentos que ele fica num cômodo, eu fico no outro. E ele, fazendo suas atividades, de repente ele se distrai. E por um momento, talvez ele esquece que eu estou ali no ambiente. Ele só diz pai, e eu respondo oi. E quando ele ouve minha voz, novamente vem a segurança, porque ele sabe que o pai está presente naquele ambiente. Quando nós temos a segurança de que o nosso pai está do nosso lado, quando nós temos a segurança, a certeza de quem está do nosso lado, o medo vai embora. Eu entendo a segurança agora e a firmeza de Eliseu, porque ele enxergou quem estava do lado dele. Quando nós enxergamos quem está do nosso lado, não importa quem está do outro lado. Escute bem o que eu vou te falar. Quando eu e você enxergamos quem está do nosso lado, não importa quem está do outro lado, quantos são, que tamanho é. Você lembra de Davi, franzino, jovem, pequenino? O tamanho do Golias, do filisteu Golias, foi muito significante quando ele olha para o seu lado e diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele olha o tamanho do Senhor dos Exércitos, ele coloca na balança o tamanho do filisteu chamado Golias, se tornou muito significante. Por isso ele foi encorajado a enfrentá-lo, porque ele sabia quem estava do lado dele, o Senhor dos Exércitos. Quando eu enxergo, quando eu sei e enxergo quem está do meu lado, não importa o que está do outro lado, não importa quem está do outro lado,
Não importa o tamanho de quem está do outro lado, o número do outro lado. Eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro. Nada rouba minha paz, nada rouba minha fé. E a oração dele, pasme, foi: Deus, que outros também possam ver o que eu estou vendo. O meu desejo nesses dias, nesse momento, é que todos possam ver o que Eliseu viu. O meu desejo nesses dias é que os meus irmãos, meus familiares, que a humanidade possam ver o que Eliseu viu. Que possamos dar crédito, embora o que Geazi viu era real, mas que possamos dar crédito, que possamos mensurar, evidenciar, priorizar quem está do nosso lado. Isso muda nosso comportamento. Isso muda nosso estado. Sou homem, sujeito a paixões, fraco, pecador. Mas, diante de Deus, em momento algum, os dias que nós estamos vivendo me tirou a paz, me tirou a alegria, me tirou a fé, a esperança. Tomo minhas precauções, claro. A fé não é irresponsável, mesmo porque eu tenho uma família por detrás de mim. Mas em momento algum isso tirou o meu sono. Porque eu aprendi já desde cedo a não apenas saber quem está do meu lado, mas eu aprendi a enxergar quem está do meu lado nas mínimas coisas. Eu tenho visto quem está do meu lado nas mínimas coisas. Das coisas mais simples até as mais complexas e profundas, eu tenho visto quem está do meu lado. Quando eu acordo e quando eu vou dormir, ao amanhecer, ao entardecer, ao sair, ao chegar, em todas as situações, eu tenho visto quem está do meu lado. Isso tem me dado segurança. Isso tem gerado em mim paz. E o meu papel, talvez, é fazer com que todos vejam que maior, muito maior, é os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Para mim encerrar, glória a Deus. Deixa eu ler aqui um verso. O curioso é que a expressão que Eliseu usa, dizendo, a expressão que Eliseu usa em relação a Geazi foi, oh meu Deus, me perdi aqui na Bíblia. Não tenha medo, Eliseu, pois... Aqui, desculpa. Não tenha medo. Olha só, pois do nosso lado há muito mais. Engraçado que ele usa a expressão no plural. O que ele vê é muita coisa, é coisa muito grande. O que ele vê é no plural. Não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais, muito mais. Então, se você nessa noite me der aqui fatos, relatos, motivos para você ficar preocupado, triste, angustiado, a Bíblia diz que muito mais, Eliseu viu muito mais do que você pode me falar nessa noite. Você pode falar para mim perder o emprego, reduzir o teu salário, o teu saque emergencial não veio, normal.
Está na análise, normal, essa análise veio para todo mundo, a análise. Mas você pode vir aqui com uma lista de motivos para você se preocupar. Só que Eliseu está dizendo, olha, o que eu estou vendo é muito mais. Do meu lado tem muito mais. Foi isso que ele viu. E que pena. Oxalá que todo mundo pudesse ver que tem muito mais do nosso lado. Essa é a minha oração nessa noite. E isso foi aquilo que Deus ministrou no meu coração, na minha vida, nesse final de dia, nesse início de noite. 2 homens, o mesmo panorama, o mesmo cerco e 2 visões. De qual lado você está? Qual é a tua visão? O que você enxerga? Qual é a tua leitura desse cenário? Qual é a tua leitura? É o que vai fazer a diferença para o restante da nossa caminhada. É o que fará a diferença para que tudo se resolva através do Senhor. Que Deus continue te abençoando a tua casa. Que Deus continue abençoando a tua família. Em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha contribuído para a tua fé, assim como tem contribuído para mim. Eu quero aproveitar e orar também pelo menino Lucas, pelo Breno. Alguns pedidos de orações que têm chegado até nós. A Ana Paula, a família Comim. Orar pela família do Robson, do Binho. Orar pelo Vanderlei, pelo Vilmar. Orar pela Zuleima, pela Marta. Orar pelo Carlos Alberto. Glória a Deus. E todos aqueles nomes que Deus sabe, né, que tem chegado até nós. A mãe da Bel também, que nos pediu nessa tarde, que está enferma, hospitalizada. E todos aqueles nomes, né, que Deus sabe. Orar também por aqueles que estão como Eliseu. Desculpem, orar por aqueles que estão como Geazi nesse momento. Que abrem a sua porta e só vê que estão cercados. Só vê inimigo para todo lado. Carros, cavalos. Que Deus nesses dias possa abrir os seus olhos. Para que nós possamos entender. Saber, entender e viver. De quem são os que estão do nosso lado. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Lembrando que amanhã, domingo, dia 3 de maio, nós teremos o culto presencial. Dizer para você que o nosso ministério está tomando todas as precauções cabíveis. Nós estamos seguros, o ambiente está totalmente higienizado, álcool em gel, todos que estão dentro do recinto estão com máscaras, né, para que nós possamos buscar o Senhor de uma forma muito segura. Então você é o nosso convidado. Claro que se você não estiver dentro do grupo de risco, se você não tiver nenhum problema de saúde, você é o nosso convidado de estar se alimentando com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então nós vamos fazer a oração final. Eu preciso só atualizar aqui no Instagram, porque vai dar 1 hora, quando dá 1 hora o Instagram ele finaliza. Então minha assistente técnica está atualizando o Instagram para que todos possam receber a oração final. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, agradecer a Deus por esse alimento, por esse momento, e que isso venha contribuir para o nosso crescimento. Em nome do Senhor. Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai, por essa preciosidade, esse alimento que vem diretamente do teu trono, essa palavra de coragem, essa palavra de fé, essa palavra de ousadia, Senhor.
Deus, eu oro por tantos Geazis que estão aí, Deus, vislumbrando apenas um cenário negativo, que estão apenas vivendo baseado em números e gráficos, em morte, em doença, em desemprego, em caos. A esses, meu Pai, que o Senhor possa abrir os olhos, que possamos enxergar o que Eliseu enxergou, que maiores são, plural, maiores são aqueles que estão do nosso lado do que estão com eles. Para que isso venha gerar paz, esperança, para que nós possamos não somente saber que sempre há uma saída, mas que nós possamos, meu Pai, acessar essa saída, sabedores que o Senhor é o caminho, o único caminho. O Senhor sempre nos fará uma saída. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos enfermos aqui mencionados. Aonde quer que se encontrem, meu Pai, os visite com a sua bondade, com a sua dádiva. Eu declaro a tua virtude em cada enfermo, em cada doente, meu Pai, nos leitos de hospitais, nos lares. Oh, Deus, que o Senhor venha com cura. Deus, derrama um azeite, o óleo da cura. Jeová Rafá, meu Pai. A tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por isso, Pai, sopra o fôlego da vida, repreende todo espírito de morte, não importa o diagnóstico médico, não importa, meu Pai, a prescrição médica, o importante é aquilo que nós enxergamos, Pai. Que todos possam enxergar cura, o milagre, o sobrenatural, a intervenção de Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que se prostraram, aqueles que estão nesta noite cercados, mostra a saída. Oh, Pai, se apresente a eles, revele-se a eles como a saída, o caminho e a revelação que Pedro teve, Senhor, para onde nós iremos, Senhor. Se só Tu tens as palavras de vida eterna, o único caminho, em nome de Jesus, Pai. Que nada venha nos tirar a paz. Não importa os rumores, as notícias, Pai. Muito mais são os que estão do nosso lado. Não importa a atualização dos números, dos dados, as previsões dos infectologistas, dos profissionais da medicina, da ciência, Deus, da economia. Tudo isso é real, mas tão real são os que maiores que estão do nosso lado. Muito maiores. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Meu muito obrigado, que você tenha um ótimo final de noite, você tenha um ótimo descanso, e obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.